E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Palmeiras acaba de agitar o mercado de transferências de maneira surpreendente e ninguém esperava essa movimentação tão rápida e estratégica. A diretoria alviverde conseguiu fechar com Caio Jorge, o atacante que vinha se destacando no Cruzeiro e que recentemente vinha sendo apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O nome do jogador vinha sendo discutido em corredores de clubes e especulações fervilhavam em rodas de torcedores, mas ninguém imaginava que a negociação se concretizaria tão rapidamente. Fontes próximas à negociação revelam que o Palmeiras atuou com uma combinação de paciência e estratégia, aproveitando o momento de indefinição do Cruzeiro para assegurar um dos jovens talentos mais cobiçados do país. O burburinho que se formou nas redes sociais só aumenta a sensação de que o time paulista está disposto a investir pesado em nomes que possam trazer impacto imediato dentro de campo. O movimento também sinaliza que o Palmeiras segue reforçando sua identidade ofensiva, buscando jogadores que possam agregar velocidade, habilidade e presença de área, características que Caio Jorge possui em abundância. As reações no Cruzeiro, por outro lado, foram de choque total, como se o chão tivesse se aberto sob os pés de torcedores e dirigentes. Caio Jorge, que vinha sendo tratado como peça central do futuro da equipe mineira, de repente aparece como reforço de um rival histórico, algo que mexe diretamente com o orgulho e a expectativa de todos ligados ao clube. Nos bastidores, comenta-se que o impacto dessa saída é ainda maior do que se poderia imaginar, pois o jogador não apenas vinha rendendo dentro de campo, mas também exercia um papel motivador junto aos mais jovens. As conversas sobre renovação, estratégias para segurar atletas promissores e até mesmo a valorização do elenco ganharam uma nova dimensão, e ninguém no Cruzeiro parece ter previsão de reação imediata. Entre torcedores, o burburinho se transformou em debates acalorados. Teorias de conspiração sobre interesses de empresários e, claro, críticas sobre a postura do clube frente a negociações cruciais. A transferência de Caio Jorge para o Palmeiras, portanto, não é apenas uma simples mudança de camisa, mas uma mudança de cenário que promete gerar ondas por muito tempo. Enquanto isso, no lado palmeirense, a notícia foi recebida como um verdadeiro prêmio. Uma vitória silenciosa que mistura planejamento, ousadia e timing perfeito. O clube paulista, que historicamente sempre soube identificar talentos jovens, conseguiu trazer um jogador que combina técnica refinada, velocidade de execução e potencial de crescimento exponencial. O nome de Caio Jorge agora entra em uma lista de reforços que podem mudar a dinâmica do time, proporcionando ao treinador alternativas táticas antes não exploradas com tanta profundidade. Internamente, comenta-se que o jogador já chegou à academia do clube, se familiarizando com a filosofia alviverde, e isso deixa a torcida em êxtase, imaginando as combinações possíveis dentro do setor ofensivo. O Palmeiras, portanto, não apenas adquire um atacante, mas sinaliza para o mercado que está disposto a investir em talentos que trazem retorno imediato e, ao mesmo tempo, valor futuro. A movimentação também acende debates sobre o impacto que Caio Jorge terá em partidas decisivas e confrontos importantes,
alimentando ainda mais o clima de expectativa e curiosidade entre especialistas e torcedores. Especulações sobre o impacto dessa transferência no Cruzeiro continuam e os rumores indicam que o clube mineiro terá que rever planos estratégicos para a temporada. O efeito psicológico sobre o elenco, sobre a torcida e sobre a própria direção é palpável. Como se cada notícia sobre a saída de Caio Jorge reverberasse por corredores e redes sociais. Analistas esportivos apontam que a perda de um jogador jovem com tanto potencial pode gerar lacunas importantes em diferentes setores, especialmente na articulação de jogadas e finalização. Além disso, comenta-se que o Cruzeiro terá que correr contra o tempo para buscar substitutos à altura. Uma missão que não será fácil, considerando a escassez de talentos disponíveis e a necessidade de manter o equilíbrio financeiro. Entre torcedores, surgem questionamentos sobre planejamento, priorização de vendas e até sobre a influência de agentes na condução de negociações, alimentando um clima de incerteza e discussão intensa. Caio Jorge se transforma assim, não apenas em notícia, mas em símbolo de como o mercado pode modificar a realidade de clubes que até pouco tempo tinham sonhos sólidos. O Palmeiras, por outro lado, observa o mercado com olhos atentos e a chegada de Caio Jorge reforça a ideia de que o clube está se posicionando de maneira agressiva, mas calculada, entre os torcedores. A expectativa é de que o atacante traga velocidade e inovação às jogadas, mudando completamente o panorama ofensivo. Nos bastidores, comenta-se que o Departamento de Análise de Desempenho estudou detalhadamente o perfil do jogador, suas estatísticas recentes, comportamento em campo e potencial de adaptação à filosofia de jogo do time, criando um plano de integração quase cirúrgico. Além disso, o clube parece disposto a explorar a imagem de Caio Jorge como uma peça de marketing e identidade esportiva, promovendo sua chegada de forma que fortaleça o vínculo com a torcida. Rumores sobre treinamentos especiais, acompanhamento psicológico e adaptação tática circulam nos bastidores, alimentando a sensação de que o clube não quer apenas contratar, mas investir de forma plena no crescimento e desempenho do atleta. E assim, a transferência de Caio Jorge para o Palmeiras deixa um rastro de especulações, debates e expectativa que parece não ter fim. Torcedores discutem em redes sociais sobre o impacto imediato no campeonato, enquanto analistas tentam medir o efeito da chegada de um jogador com tanto potencial. Nos bastidores, rumores indicam negociações silenciosas sobre renovação de contratos, bônus e metas individuais que podem transformar o ambiente dentro do clube. A movimentação também acende questionamentos sobre como o Cruzeiro vai reagir nas próximas semanas, se buscará reforços emergenciais ou se apostará na base. O nome de Caio Jorge agora circula em todas as conversas, seja entre especialistas, comentaristas ou fãs, e a sensação é de que estamos apenas começando a entender a dimensão dessa transferência. Cada comentário, cada vídeo e cada postagem nas redes sociais alimentam o burburinho, transformando a chegada do atacante em um verdadeiro fenômeno de mercado e expectativa, capaz de redefinir histórias, rivalidades e até mesmo estratégias de clubes. O impacto da chegada de Caio Jorge ao Palmeiras vai muito além de uma simples transação no mercado de jogadores. Internamente, comenta-se que a diretoria do clube trabalha para inserir o atacante em todas as frentes. Treinos específicos, planejamento tático, integração com o elenco e até adaptação à pressão da torcida.
O ambiente palmeirense respira expectativa, como se cada treino, cada lançamento e cada chute fossem acompanhados com lupa pelos torcedores e pela mídia. A movimentação não é vista apenas como uma contratação, mas como uma declaração de intenções. O Palmeiras quer mostrar que está disposto a investir em jovens promissores, moldá-los e, ao mesmo tempo, extrair resultados imediatos. Rumores internos indicam que Caio Jorge será incluído em discussões sobre estratégias ofensivas, aproximação com meia e laterais e até posicionamento de finalização, elementos que, segundo fontes internas, fazem parte de um plano de integração meticuloso e cuidadosamente calculado. Enquanto isso, o Cruzeiro vive um cenário de tensão e incerteza que parece não ter fim. A saída de Caio Jorge provoca debates sobre planejamento, prioridades financeiras e condução de carreira de jovens talentos. Torcedores se dividem entre críticas à diretoria e expectativas de que o clube encontre soluções rápidas, enquanto analistas especulam sobre os efeitos no elenco e na moral do time. Alguns rumores sugerem que negociações internas estão em andamento para tentar segurar outros jogadores-chave, enquanto o mercado observa atento a qualquer movimento do clube mineiro. A sensação geral é de choque e necessidade de adaptação imediata, como se a saída do jogador criasse uma lacuna difícil de preencher. Dentro do Palmeiras, o clima é de celebração silenciosa, mas calculada. Caio Jorge não chega apenas como jogador, mas como símbolo de uma política de contratação focada em jovens talentos com potencial de impacto imediato. Entre torcedores, a expectativa é gigantesca, e rumores sobre treinamentos especiais, ajustes táticos e integração ao elenco circulam constantemente. Especialistas apontam que a chegada do atacante pode alterar profundamente a forma de jogar do time, oferecendo mais mobilidade, velocidade e presença de área. Nos bastidores, comenta-se que há um acompanhamento quase obsessivo do clube sobre o desempenho e a adaptação do jogador, sinalizando que a diretoria quer não apenas contratar, mas garantir que o investimento se transforme em resultados concretos. O Cruzeiro, por outro lado, enfrenta uma verdadeira corrida contra o tempo para reagir ao impacto da perda de Caio Jorge. Entre rumores, comentários de torcedores e análises da mídia, surgem discussões sobre como o clube pode preencher a lacuna deixada pelo atacante. Há especulações sobre reforços vindos da base, possíveis negociações emergenciais e até estratégias de mudança de esquema tático para minimizar a perda. O efeito psicológico também é relevante, já que jogadores e comissão técnica precisam lidar com a saída de uma peça que se destacava dentro e fora de campo. O burburinho gerado nas redes sociais apenas amplifica a sensação de crise e necessidade de adaptação rápida. O Palmeiras, em contrapartida, observa e planeja o futuro com Caio Jorge como peça central de sua estratégia ofensiva. Rumores indicam que o clube pretende explorar ao máximo as características do jogador, combinando velocidade, finalização e movimentação com a já consolidada estrutura do time. A imprensa esportiva discute possibilidades táticas, possíveis combinações com outros atacantes e o impacto que isso terá em partidas decisivas. Comentários de especialistas e torcedores, compartilhados em vídeos e redes sociais, reforçam a ideia de que a chegada de Caio Jorge transforma a perspectiva do Palmeiras no campeonato e pode alterar a percepção do clube perante rivais e adversários. Nos bastidores, ainda se comenta que a transferência de Caio Jorge movimentou cifras e negociações complexas, envolvendo contratos,
cláusulas e planejamentos de longo prazo. O Palmeiras, de acordo com rumores, parece ter se posicionado de forma inteligente, aproveitando o momento do Cruzeiro para assegurar um jogador promissor com potencial de retorno esportivo e financeiro. Entre torcedores, a especulação sobre impactos imediatos e futuros cria uma atmosfera de expectativa intensa, transformando cada notícia, vídeo ou postagem em combustível para o burburinho que já tomou conta do cenário esportivo. E por fim, a história da transferência de Caio Jorge deixa um rastro de especulação, emoção e expectativa que promete não se encerrar tão cedo. Torcedores discutem, analistas especulam e o mercado observa cada detalhe com atenção redobrada. O Palmeiras celebra silenciosamente, enquanto o Cruzeiro lida com a necessidade de adaptação e reorganização. O jogador, por sua vez, se transforma em símbolo de movimentações ousadas, estratégias de mercado e, acima de tudo, em centro de atenção de um cenário esportivo que respira rumores, burburinho e curiosidade incessante, fazendo com que cada novo capítulo dessa história seja acompanhado com a máxima intensidade por todos os envolvidos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do Palmeiras, comenta-se que a chegada de Caio Jorge não é apenas uma contratação, mas um movimento estratégico que sinaliza a ambição do clube em se consolidar como protagonista absoluto no cenário nacional. Rumores apontam que o Departamento de Análise de Desempenho estudou cada detalhe da trajetória do jogador, desde sua evolução nas categorias de base até suas atuações mais recentes, mapeando não apenas o seu talento, mas também seu comportamento fora de campo, sua capacidade de adaptação e seu potencial de liderança futura. Entre torcedores, a expectativa é gigantesca e cada postagem, cada comentário em redes sociais e cada notícia de bastidores é analisada com lupa, gerando debates acalorados sobre como o jogador poderá mudar a dinâmica ofensiva do time. Especialistas em futebol já começaram a discutir combinações táticas possíveis, posicionamentos e estratégias que poderão explorar ao máximo as qualidades de Caio Jorge, transformando o burburinho inicial em uma verdadeira expectativa coletiva que movimenta fãs, comentaristas e profissionais do esporte. A sensação é de que o Palmeiras não apenas contratou um atacante, mas conseguiu colocar no elenco uma peça capaz de transformar o clube, inspirar jovens e redefinir rivalidades, especialmente em confrontos históricos, onde a presença de um jovem promissor como Caio Jorge pode alterar a narrativa de cada duelo. Enquanto isso, no Cruzeiro, o clima continua tenso. E os rumores indicam que o clube enfrenta um desafio muito maior do que apenas repor a saída do atacante. Analistas esportivos e jornalistas especializados afirmam que a perda de Caio Jorge provoca um efeito dominó dentro do elenco, afetando a confiança, a organização tática e até mesmo a capacidade de atrair novos talentos para o clube. Torcedores, por sua vez, vivem uma mistura de indignação e frustração, questionando decisões da diretoria, a postura frente a negociações e até a condução de projetos de médio e longo prazo. Nos bastidores, comenta-se que reuniões emergenciais aconteceram para discutir soluções imediatas, desde ajustes no esquema tático até negociações discretas com outros jogadores do mercado nacional. Rumores também circulam sobre a tentativa de convencer atletas da base a assumirem papéis mais proeminentes, como forma de minimizar o impacto da saída de Caio Jorge.
Tudo isso cria uma atmosfera de tensão e expectativa, onde cada declaração, cada movimentação e cada postagem nas redes sociais é interpretada como sinal de reação ou de estratégia do clube, mantendo o assunto vivo e sempre em evidência. A chegada de Caio Jorge ao Palmeiras, portanto, continua sendo o centro de todos os olhares, e rumores indicam que o clube já projeta não apenas seu desempenho em campo, mas também como o jogador poderá influenciar a imagem do time dentro e fora do Brasil. Fontes próximas à diretoria comentam que a adaptação do atacante está sendo planejada com detalhes minuciosos, desde treinos personalizados até acompanhamento psicológico e integração ao estilo de jogo do elenco. A expectativa é que ele se transforme rapidamente em protagonista, oferecendo novas soluções ofensivas, alternando entre velocidade, finalização e presença diária, características que poderiam redefinir a dinâmica do time. Entre torcedores, cada notícia, vídeo e comentário sobre Caio Jorge gera debates intensos sobre como ele poderá impactar confrontos importantes, rivalidades históricas e a própria percepção da torcida sobre a força do elenco. Nos bastidores, especialistas analisam estatísticas, comparativos de desempenho e cenários futuros, criando um clima de expectativa quase palpável, onde cada detalhe é interpretado como indício de sucesso ou desafio. O burburinho, portanto, não apenas permanece, mas se intensifica, transformando Caio Jorge em símbolo de ambição, ousadia e estratégia, e garantindo que seu nome continue sendo tema central de conversas, debates e especulações no futebol brasileiro por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!